Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e nesse vídeo eu quero comentar um comentário bem grosseiro que foi colocado aqui no meu canal. Eu gravei um vídeo sobre o que nós acreditamos sobre a intercessão dos santos e houve, como de costume, muita palpitaria de alguns evangélicos, tá? Palpitaria é diferente de opinião embasada em fatos. Tudo bem? Eu queria comentar aqui com toda a educação e vamos lá, se inscreva no canal, ative as notificações e se você quiser ajudar o apostolado católico, os dados estão aí na descrição. Então vamos lá, eu vou tentar colocar para você na tela aí, ó, o comentário. A fé não é católica, a fé é bíblica. Ele não coloca ponto, né, final, enfim. Então, vou comentar por partes aqui. A fé não é católica, a fé é bíblica. Primeiro, isso é um ad hominem. Isso não consegue ser provado com fatos. A fé não é católica, a fé é bíblica. O que é que significa isso? Se você estiver dizendo que a verdadeira fé precisa ser embasada na Bíblia, nós temos aqui um problema grave e logístico. Por quê? Porque nós temos centenas ou até milhares de igrejas protestantes dizendo que se baseiam na Bíblia para designar sua fé. Só que elas se contradizem. Existem igrejas que não batizam crianças e igrejas que batizam crianças. Existem igrejas que aceitam divórcio, outras que não aceitam. Existem igrejas que acreditam que a pessoa morre e vai para o céu ou para o inferno, e existem igrejas que acreditam que a pessoa fica dormindo. Existem igrejas que acreditam que Jesus é Deus, outras não acreditam. Existem igrejas que acreditam que o arcanjo Miguel é Jesus e outras que não acreditam. Todas as igrejas usam a mesma Bíblia para construir a sua doutrina de fé. Aí você vem me dizer que a fé é bíblica. O que significa isso? Cada uma das igrejas tem uma interpretação diferente do mesmo texto. Então veja, esse papo de que a fé não é católica, a fé é bíblica, isso não se sustenta e não se sustenta com opinião, não se sustenta com a prática, tá? É com a vida real. Para a fé ser bíblica, ela precisaria se repetir em cada uma das igrejas, já que cada uma das igrejas dizem que interpretam a Escritura com o Espírito Santo. Tá certo? Vamos lá. E a fé está em Cristo e não em nenhuma religião. Não adianta o padre vir explicar a fé como base, né, católica, pois ele terá que contradizer toda a Bíblia. Por quê? Por que se um padre tentar explicar a fé com base na fé católica, se um padre tentar explicar a Bíblia com base na fé católica, ele vai contrariar toda a Bíblia? Por quê? Não é a Igreja Católica que fica mudando de opinião toda hora. Não é a Igreja Católica que batiza criança numa esquina e lá na outra esquina não batiza. Não é a Igreja Católica que aceita divórcio aqui e não aceita ali. Entendeu? Então eu acho que se a gente fizer uma análise bíblica de verdade, quem contraria a Bíblia não é a fé católica, são essas milhares de seitas, que eu não vou chamar de igreja porque não tem sucessão apostólica, porque não tem sequer citação na patrística, então tudo bem, né? Outra coisa, a idolatria é a prova de que o católico não tem fé em Cristo, e sim no catolicismo. Primeiro, isso aqui é um axioma, tá? Quando nós católicos acreditamos na intercessão dos santos, quem foi que disse que nós somos idólatras? Só porque você quer? Só porque você acha? Só porque você fez uma interpretação rasteira e analfabeta do Êxodo 20, do Salmo 115? Aí você acha que nós somos idólatras? É isso? Ora, a igreja luterana tinha imagens de esculturas. A igreja luterana tem a escultura de Lutero. Existem igrejas protestantes tradicionais que não têm nenhum problema com escultura de santos. Só essas seitinhas de esquina, que eu não quero usar um termo mais pesado, que cismaram com essa interpretação. O Êxodo capítulo 20 deixa bem claro que o problema ali, o Êxodo capítulo 20, versículo 4, o problema ali são as esculturas dos falsos deuses, dos ídolos. Tanto é que o próprio Êxodo capítulo 25, Deus manda fazer imagens. E aí? E tem um monte de citações no Antigo Testamento de Deus autorizando
as imagens, as esculturas. O próprio templo de Jerusalém, no qual Jesus pregou, tinha lá esculturas de homens, esculturas de anjos. E aí, Jesus pregou lá e não viu isso como um problema? Então o Senhor ignorou a idolatria? Não, né? É porque uma coisa é a imagem do santo, que não é considerado Deus. Outra coisa é a imagem do ídolo, que é considerado Deus, que era considerado Deus pelos egípcios, né? Pelos próprios hebreus, na prostituição do Êxodo, quando eles ignoram o Senhor que estava no monte e simplesmente adoram um bezerro de ouro, né? Do jeito que muitos de vocês fazem aí com o político de vocês, né? Enfim, vamos lá. Por isso, a Igreja Católica se torna uma igreja idólatra. Ah, claro, porque você quer. Porque o bonitão da Rede Globo quer. Olha só, a Igreja Católica guardou a Bíblia durante praticamente todo o período antes de existir imprensa. Foi a Igreja Católica que impediu que um monte de porcarias fossem colocadas na Bíblia. Porque queriam colocar Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tobias, queriam colocar um monte de porcarias dentro da Escritura, que foi o que a Igreja Católica disse? Não, Senhor. Os livros inspirados são esses aqui. Tentaram tirar outras coisas, como o seu Lutero tirou. Tentaram tirar a carta de Tiago, a carta de palha, né? Acrescentaram algumas coisas, o allein, o justo vive pela fé. Aí colocaram uma palavrinha alemã. O justo vive allein, somente pela fé. Adulterando a Escritura. A Igreja Católica fez o quê? Não, Senhor. Tá errado, tá adulterado. Tentaram tirar Apocalipse, tentaram tirar Hebreus, tá certo? Marcião, o herege nos primeiros séculos, tentou jogar todo o Antigo Testamento no lixo. Como alguns judeus jogaram uma parte, né? Os 7 livros. Só porque não eram em hebraico, não estavam em território judeu, foram escritos depois de Esdras e, teoricamente, contrariavam a lei de Moisés. Critérios meramente nacionalistas. A Igreja Católica disse: não, Senhor. Esses livros são inspirados. E esses outros livros que vocês querem tirar não serão retirados. Aí depois, 2000 anos depois, vocês pegam a Bíblia e querem interpretar desse jeito, de cabeça para baixo, com toda essa ignorância e arrogância. Graças a Deus, Deus levantou a Igreja Católica, a única fundada por Cristo. Tá certo? E eu vou continuar trazendo aqui esses comentários, esses vídeos, porque se Deus quiser eu vou voltar com força total para a Apologética Católica aqui no YouTube. Abraço. Se inscreva no canal, ative as notificações e, se quiser, se puder ajudar o Apostolado Católico, os dados estão aí na descrição. Vou preparar aqui uma lista de temas apologéticos, espirituais, bíblicos e, se Deus quiser, vou voltar com toda a força para o canal.